Muito bem, estamos agora de volta ao estúdio aqui, fizemos essas gravações aí fora, né, com matérias importantes, o Sr. Petro fazendo a sua reunião anual de planejamento estratégico, a I9 Physio Fitness também mostrando aí que realmente a questão do preparo físico, a educação física que nós devemos também privilegiar é importante nas nossas vidas. E, por fim, aí o Conselho Regional de Contabilidade, com o presidente Antônio Carlos Palacios, anunciando aí os eventos que o Conselho Regional de Contabilidade tem para este ano, para qualificar mais ainda nossos contadores. Eu sempre digo, como economista, que o economista é importante do ponto de vista da empresa de fora da porta para fora, né, de dentro para fora, e o contador de fora para dentro. Quer dizer, então, são duas profissões complementares. O contador é importante porque a empresa saudável é uma empresa que tem contabilidades totalmente estabelecidas, né, registradas, não tem essa questão aí política, né, de registros não contabilizados, isso aí é a patifaria do governo, mas então o contador hoje é muito bem qualificado porque o Conselho de Contabilidade tem esta preocupação. Bom, NASE Auditores e Consultores há 48 anos gerando resultados e credibilidade para os seus clientes. Imagine 48 anos na nossa NASE Consultores e Auditores. Planalto conectando destinos e conectando pessoas, Sulpetro em favor da revenda e do consumidor gaúcho e Celulose Rio Grandense, há mais de 40 anos contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado. A partir de 3 de maio, agora, daqui a 2 meses e pouco, a Celulose Rio Grandense estará acionando as suas maquinarias do novo empreendimento, ou seja, da incorporação de uma nova maquinaria, uma nova indústria dentro da indústria de Guaíba, possibilitando aí o aumento significativo da produção de celulose num investimento de mais de 5 bilhões de reais, o maior investimento de uma única empresa no estado em muitos anos. Bom, estou recebendo aqui com muita honra a Circe Petersen, psicóloga. Circe, prazer pela primeira vez te receber aqui, espero que seja a primeira de várias, né? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, vamos conversar um pouco. E a psicologia é importante hoje em dia para nós. E a Circe, ela é sobrinha de um grande amigo meu, que aliás é um grande jogador de futebol que esse estado teve, o João Petersen. Não, João Tadeu Feijó. O João Tadeu Feijó, um grande jogador. Hoje ele é treinador de futebol, ele conhece tudo de futebol, mas está desempregado, mas vai conseguir um emprego, ele, Tadeu. Circe, prazer em tê-la aqui no programa. Prazer é meu. A ansiedade, né? A ansiedade é a doença do século. É o mal que nos assola, mas a boa notícia é que a gente pode aprender a detectar sinais, ter alguns estilos de vida que nos ajudem a enfrentar melhor essa condição humana que a gente tem de ter essa emoção, né, que é a ansiedade, mas a gente não precisa padecer dela, né, tendo intensidade, frequência de sintomas e sinais ligados à ansiedade. Então é importante ficar ligado, né, em algumas coisas, não só indicadores físicos, que às vezes as pessoas percebem, bom, sei que estou ansiosa, estou com dor no peito, palpitação, eu suo diante de situações, mas também alguns sinais mais discretos, como preocupações recorrentes, né, a necessidade de ingesta de substâncias como álcool para se acalmar em situações sociais. Né, às vezes as pessoas não se dão conta, mas elas aprenderam isso cedo e acabam tornando um hábito de vida que não ajuda muito. Circe, a gente frequenta muitos ambientes, eu particularmente, e como na condição de jornalista, e eu vejo assim, o momento que o Brasil vive hoje, tem muitas pessoas ansiosas com o que poderá acontecer. Então, tu pega as redes sociais, aí estão dizendo que vai ter golpe, não vai ter golpe, que vai ter guerra civil, não vai ter guerra civil. Quer dizer, as pessoas estão hoje ansiosas sobre isso aí. Isso também acaba deteriorando a condição de vida da pessoa e pode levar a uma situação mais grave. Com certeza, né? Pode ser um belo gatilho esse contexto ambiental pesado que a gente vive, com notícias catastrofistas diariamente. Se a gente ligar as mídias em diferentes horários, são notícias catastróficas reiteradas vezes, e esse é um dos fatores mais importantes no transtorno de ansiedade, exatamente o pensamento catastrófico, este erro de processamento da informação, que no caso do nosso contexto não é erro, pode ser uma avaliação realística. É verdade. Mas às vezes toma uma dimensão, né, que a gente também tem que manter os pés no chão, essa ideia de golpe, enfim, pode ser um pouco de amplificação do negativo. Né? Muitas na rede social, faça estoque de alimento, que vai ter guerra civil, vai ter isso, aquilo, quer dizer, realmente as pessoas estão muito ansiosas, preocupadas e não sabem que rumo tomar, em quem acreditar também, né? Mas parece que as pessoas estão arrumando uma estratégia muito útil para os humanos, que é se reunir em grupos. Parece que dia 15 tem aí uma manifestação
né, que rede de apoio social ainda é um dos fatores de proteção para os humanos. Beleza. Bom, existe uma profissão, em tantas profissões que nós temos, que são, digamos assim, mais propícias a processar um tipo de ansiedade nas pessoas? Tem profissões que, na hierarquia, né, de risco e vulnerabilidade para o estresse, em primeiro lugar estão os trabalhadores de segurança, em segundo lugar estão os trabalhadores de saúde, médicos, psicólogos, enfermeiros, enfim. Aqueles trabalhadores que têm contato direto com humanos, eles têm uma carga psíquica mais alta no trabalho. Professores também têm esse contato direto. Mas um fator importante, né, para proteger os humanos, além da rede de apoio social, é esse fator também de poder ter mediação cognitiva, né? Não se deixar invadir pela emoção sem parar e pensar e processar, né? Fatores de solução de problema, manter controle sobre as adversidades. O que mais estressa um humano é falta de controle. Né? Tanto que algum estressor intermitente, como a gente diz, que pode ser previsível ao longo do tempo, ele é menos danoso do que aquele estressor crônico onde a pessoa acaba se sentindo sem saída. Então, é importante se preparar para a adversidade, poder ter estratégias de enfrentamento. Bom, nós sabemos que houve aí, já no século passado para cá, na metade do século passado, um pouquinho antes, uma chamada revolução feminina, ou seja, a mulher buscando espaço e tentando se, mais ou menos, do ponto de vista dos direitos civis, igualar-se aos homens. Isso, claro que trouxe assim, uma diferenciação, um modus vivendi da mulher diferente da época, por exemplo, dos meus avós e dos próprios meus pais, de vocês também, claro, que na verdade tinha ali, era uma sociedade mais patriarcal, em que o homem saía para buscar o alimento, a sustento da casa, e a mulher cuidava dos filhos, da alimentação, etc. e tal. A mulher hoje não, a mulher, mais de 50% do mercado de trabalho no Brasil hoje, pelos últimos dados do IBGE, é constituído de mulheres. Isso trouxe uma mudança do ponto de vista assim, dessa questão psicológica da mulher? À medida que muda, né, a configuração ecológica, como a gente diz, né, nós não vivemos sem contexto. Nós, humanos, temos que ser situados no nosso tempo, espaço geográfico, histórico e cultural. Então, claro que isso mudou as formas de relações humanas. Né? Da mesma maneira que o advento da internet também mudou as formas como nos conectamos. Né? Talvez, trazendo um fator de risco, nunca estivemos tão conectados virtualmente e tão solitários. Né? Teve uma revista na virada desse século, né? Uma Time, lá pelo início do século XXI, que trouxe uma reportagem que eu achei muito importante, né? Trouxe uma reflexão importante, que é o fato de que 1 em cada 3 americanos vive só. Então, estão num apartamento. Isso provavelmente, ou casa, enfim, mas vivendo só. Isso provavelmente concorre para isso que a gente vê hoje, que é uma aceleração do número de pessoas que hoje padecem de transtorno de ansiedade, que é em torno de 12% dos humanos, adultos. E 1 em cada 20 humanos é vulnerável. Então, esse cenário de solidão provavelmente é um dos fatores. Né? Tu disse as mulheres no mercado, novas configurações familiares, enfim, sim, sempre no contexto. Né? As mulheres, às vezes, enfrentando dupla jornada. Hoje já mais equacionado, né? Hoje o homem, inclusive, está ombreando com ela, quer dizer, hoje a mulher também divide com o homem essas atribuições de casa, né? O que ameniza, pelo menos, a questão para a mulher, né? Quem é que administra melhor essa questão, digamos assim, dos efeitos psicológicos daquilo que vem de fora e que abate, claro, naturalmente, o nosso interior, o homem ou a mulher? Eu acho que não tem essa divisão sexista, né? Pelo menos assim, eu venho pesquisando transtornos de ansiedade, é par e passo. Tanto homens quanto mulheres são acometidos do transtorno sem grandes diferenças de gênero. Nós sabemos que falar em suicídio assim, é uma coisa que muitas vezes é, digamos, pecado, quer dizer, a não imprensa... é necessário. Não, isso, então, se passou isso aqui é pecado, mas o Rio Grande do Sul hoje, Porto Alegre, é uma das capitais onde há mais suicídio, né? Por que as pessoas se suicidam? É falta de tudo isso aí, desse apoio, das relações? Bom, a gente começou falando sobre a ansiedade. A ansiedade, como tem uma incidência maior do que depressão, às vezes, ao longo da curva do desenvolvimento, é o quadro de entrada, como a gente diz, né, com um pico lá pelos 9 anos de idade. E o não tratamento, a não recepção de ajuda vai trazendo algumas falhas no desenvolvimento, né? Enfim... Imagina alguém lá que na adolescência não consegue ter inserção social, tinha como perfil ser muito tímido. Timidez não é doença, não é isso, é uma característica, temperamento.
Mas são fatores que vão deixando mais vulnerável. O bullying, por exemplo. Bullying Todos correlaciona muito alto com transtorno do humor e ansiedade. 4 anos consecutivos de bullying durante a infância e adolescência correlaciona altíssimo com depressão. E hoje a gente tem um cenário onde antes, 20, 30 anos atrás, o início dos quadros depressivos eram lá no final da adolescência e início da idade adulta. Hoje a gente tem aos 14 anos. E, bom, não receber ajuda vai trazendo falhas desenvolvimentais. As tarefas do desenvolvimento, elas demandam energia psíquica. Alguém com estado de ânimo mais para baixo não consegue mobilizar a energia para vencer as etapas normais do desenvolvimento, porque está se ocupando do seu desconforto. Tem um sintoma que a gente chama de astenia, que é cansaço. Então, fiquem atentos, assim, se tem um familiar que é muito preguiçoso, talvez ele não seja um preguiçoso, talvez ele tenha um sintoma de humor. Às vezes, as famílias não percebem os sintomas discretos. A anedonia, por exemplo, junto com a astenia. Então, a astenia é esse cansaço, A anedonia é a falta de prazer nas coisas que anteriormente tinha prazer na vida. São sinais que antecedem condutas mais abruptas, como o risco da própria vida, atentar contra a própria vida. Normalmente tem sintomas que vão evoluindo mal, a família não detecta, a pessoa não consegue pedir ajuda e aí acaba resultando num risco alto como esse. E essas doenças psicológicas, o psicólogo também sofre? O que ele faz para... Todos os humanos sofrem. Os psicólogos, os médicos, eles não estão fora da epidemiologia. Talvez os psicólogos, os médicos, profissionais de saúde possam ser um pouco mais atentos, ou não. Espera-se que sim. Ou não, porque a gente vai em médico e diz, não fuma que faz mal, mas ele fuma. Então, tem vários amigos meus que são médicos, Às são vezes, humanos, os outros humanos esperam mais desses humanos. Esses humanos, médicos, psicólogos, profissionais de saúde, são a segunda categoria com maior indicador de níveis de estresse. Agora, essa questão de relacionamento é importante. Eu já te falei, do nosso amigo lá, o João Tadeu Feijó, da sua turma lá do parque, então a gente está sempre lá. Eu já estou há mais de 32 anos no Parque Bahia, mas tem aquele grupo, então, isso aí é uma coisa importante para fazer exercício físico, ter relacionamentos saudáveis, Isso aí ajuda muito, Hoje a gente fala de fatores de risco e proteção. Então, tu falasse alguns fatores de risco, a questão profissional, o cenário que a gente está vivendo dentro do nosso país, com situações potencialmente ameaçadoras, mas existem sim fatores de proteção da vida, entre eles rede de apoio social, amizades, cultivem suas amizades. Esse é o maior seguro para a sua velhice, é ter amigos. Circe, muito obrigado pela tua presença. Eu tenho certeza que muitas das colocações feitas por ti que vão ajudar muitas pessoas. E até porque o programa está indo, às vezes, em horário mais adiantado, e as pessoas estão sozinhas. Quantas pessoas estão vendo o programa aí sozinhas, sem amigos, sem amizade, sem família e tal. E, de repente, esse tipo de colocação que a Circe fez aí desperta nela esse sentimento assim, de avançar, de vencer essas coisas. Isso é importante. Tinha que as pessoas se derem conta que exercício físico é remédio. Com certeza, as melhores clínicas do mundo recomendam para todos os portadores de transtorno de ansiedade e humor, depressão então, façam exercício físico. O índice de recaída para transtornos do humor, já tu falou em suicídio, é em torno de 35% a 39%. Para aqueles que fazem exercício físico e já tiveram um episódio depressivo na vida, cai para 9%. Que beleza. Então não é pouca coisa. É verdade, é um ganho extraordinário. É barato e é simples. Saudável, maravilhoso. E te dá uma grande sobrevida, com saúde, com paz, com harmonia e tal. Bom, Circe Petersen, psicóloga, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigada a você pelo convite, Silvia. Tá certo. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Um rápido intervalo e voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.